O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político, surgido na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica, Grécia e Roma, e gerado pelas modificações econômicas, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Mas qual foi a origem do Renascimento? O termo Renascimento foi criado no século XVI para descrever o movimento artístico que surgiu um século antes. Posteriormente, acabou designando as mudanças econômicas e políticas. O Renascimento é marcado por várias coisas, dentre elas o racionalismo. Mas o que é o racionalismo? No racionalismo, a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento, e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Um outro conceito do renascimento cultural é o cientificismo. Para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Temos também, dentro da cultura renascentista, o individualismo, onde o ser humano buscava afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições. Dentro desse conceito, o direito individual estava acima do direito coletivo. Nessa mesma perspectiva, havia o antropocentrismo, colocando o homem como a suprema criação de Deus e como o centro do universo. O humanismo foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana. O humanismo também é uma característica do Renascimento. O homem, a obra mais perfeita do Criador, era capaz de compreender, modificar e até mesmo dominar a natureza. Por isso, os humanistas buscavam interpretar o cristianismo, utilizando escritos de autores da antiguidade como Platão. A religião não perdeu importância, mas foi questionada, e daí surgiram novas correntes cristãs, como o protestantismo. Dentro do Renascimento, nesse período do século XVII, existiu também o Renascimento literário. Dentre as grandes obras literárias desse período e dos grandes escritores estão Dante Alighieri, escritor italiano, com o poema A Divina Comédia, Maquiavel, autor de O Príncipe, Shakespeare, considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, Miguel de Cervantes, autor espanhol da obra Dom Quixote. Luís de Camões teve destaque na literatura renascentista em Portugal, sendo autor do grande poema épico Os Lusíadas. Ainda nesse período, nós temos o Renascimento artístico. Os principais artistas do Renascimento foram Leonardo da Vinci, matemático, físico, inventor, arquiteto, escultor e pintor. Rafael Sanzio foi um mestre da pintura e famoso por saber transmitir sentimentos delicados. O Renascimento foi marcado por importantes descobertas científicas nos campos da astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. O polonês Nicolau Copérnico, que negou a teoria geocêntrica defendida pela Igreja ao afirmar que a Terra não é o centro do universo, mas simplesmente um planeta que gira em torno do Sol. Galileu Galilei, descobrindo os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter. Perseguido e ameaçado pela Igreja, Galileu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e descobertas. E Galileu Galilei se inspirou nas ideias de Nicolau Copérnico, defendendo também o heliocentrismo, indo contra o geocentrismo defendido pela Igreja. Então, o Renascimento é um movimento onde nós temos uma renovação em todos os campos. Esse é o canal Entrando na História.